E já estamos na última parte do nosso programa. Chegou a altura em que pode participar, em que pode colocar as suas questões. Hoje os nossos convidados, aliás, temos 3 convidados que vão estar aqui comigo a conversar sobre os cuidados continuados integrados no domicílio. Já vão perceber, quem nunca precisou felizmente deste tipo de cuidados vai perceber um bocadinho mais daquilo que que estamos a falar, do que está em causa. Depois, a doutora Graça Azevedo, o enfermeiro Américo Reis e a doutora Anabela Rezende vão estar aqui disponíveis para as suas questões. Portanto, por ordem, conforme eu disse, a doutora Graça Azevedo é médica de medicina geral e familiar, médica de família, o enfermeiro Américo Reis e depois a doutora Anabela Rezende é assistente social. Portanto, estão aqui os 3 disponíveis para responder às suas dúvidas. Falamos sobre cuidados continuados, mas se tiver dúvidas um bocadinho ao lado, nós fechamos os olhos e damos uma resposta, porque não gostamos que ninguém fique angustiado do lado de lá sem resposta, sem pelo menos uma resposta rápida às suas dúvidas. Ora, resta-me agradecer-vos a todos por estarem aqui, muito obrigada. E quero então perceber que tipo de cuidados são esses. Quem é que precisa de cuidados continuados e quem precisa de cuidados continuados ao domicílio, que é aquilo que vocês fazem? Normalmente quem precisa de cuidados continuados nestas situações são pessoas com algum grau de dependência, que têm dificuldade em se deslocar para o exterior da sua casa ou do lar. Mas é sempre resultado de uma doença? Normalmente é resultado de uma doença, embora tenhamos algumas situações também que têm a ver com as barreiras arquitetónicas dos nossos edifícios, nomeadamente nos bairros sociais, onde não há elevadores e as pessoas moram nos terceiros andares e às vezes, tendo patologias não muito graves, têm dificuldade em sair para os seus cuidados, e entre eles os cuidados de saúde. Portanto, normalmente são doentes com múltiplas doenças crónicas que nós temos e que precisam de vários tipos de cuidados e precisam de ser cuidados em casa, no lar onde estão, nos lares, ou nos centros de dia, porque eles às vezes vão para os centros de dia. Porque nós dizemos sempre cuidados em casa, mas isto a casa pode ser um lar, pode ser um centro de dia, onde for, não é? Exatamente. Muito bem. No fundo, deslocalizamos os cuidados das instituições para a casa do doente. E como é que são compostas as equipas que dão resposta aos cuidados continuados? Nós escolhemos aqui 3 especialidades, por assim dizer. Portanto, como é que são compostas as equipas? Que profissionais têm para dar apoio a estas pessoas? Não sei se quer responder. Ora bem, as equipes são multidisciplinares, são constituídas por enfermeiros, médicos, assistente social e outros técnicos também que dão apoio, nomeadamente na área da nutrição, da psicologia. Pois adequados a cada caso, se calhar, não é? Exatamente, adequado a cada caso. Há, geralmente, cada utente ou cada doente terá um gestor de caso, que habitualmente é um enfermeiro, e depois esse enfermeiro contará sempre com o apoio dos outros técnicos consoante necessário, digamos, ser sempre necessário também a colaboração do médico. Se não for o médico, nos casos temos aqui a doutora Graça Azevedo, que é médica da equipa. Nos casos em que não existe, nas equipes que ainda não existem, terão que contar com a colaboração do médico de família, ou do próprio médico do utente. E terá sempre também o apoio da assistente social. Os outros técnicos serão chamados de acordo com as especificidades, do doente. Também ainda temos, por exemplo, o terapeuta da fala, também. Também. Também temos, exatamente, que dão um apoio consoante as necessidades identificadas pelo enfermeiro e pelo médico da equipa. Diga-me uma coisa, cuidados continuados, é fácil perceber pelas palavras, não é, que são cuidados que as pessoas vão precisar muito tempo, não serão em fases agudas, não é? Quer dizer, vocês costumam acompanhar os doentes durante quanto tempo? Como é que têm esse tipo de critérios estabelecidos? Em relação Podem estar à vontade dos 3, para uma resposta. Força. Não, temos vários tipos de situações. Temos efetivamente algumas situações em que os doentes até podem estar vários anos aos nossos cuidados, como é o caso, o seu enfermeiro médico saberá melhor do que eu, dos tratamentos de feridas. Os tratamentos de feridas, exatamente. Em que muitas vezes os utentes estão em equipa vários anos. Temos algumas situações após situações agudas, os doentes estarem connosco durante um período que normalmente não ultrapassará os 2, 3 meses, nomeadamente após uma fratura do colo do fémur, que acontece muito como consequência das quedas nos idosos, ou após cirurgias que necessitem de tratamentos específicos.
Temos também na área da reabilitação muitos doentes que ficarão também 2, 3 meses, consoante as situações, para fazer a sua manutenção no fundo, para minimizar as perdas que já tiveram em relação para fazer a manutenção à sua da função, saúde, exatamente, digamos assim. da saúde restante, Da neste saúde caso, restante, exatamente. Restante. Então, e onde entra uma assistente social? Quais são os casos em que é mais chamada a agir? Em todos? Em todos. Pronto. A assistente social, o assistente social no âmbito dos cuidados continuados integrados integra a equipa modular, e daí o enfermeiro América há bocado ter dito que existem outros técnicos, nomeadamente nutrição, a psicologia, a terapia de fala, que colabora, mas colabora de acordo com a especificidade e com as necessidades decorrentes da saúde do doente, não é? Da situação clínica do doente. O Serviço Social entra sempre na avaliação e na referenciação à Rede Nacional de Cuidados Continuados. Pronto. Cabe ao Serviço Social, dentro da área da saúde em geral, Sim. E em particular nos cuidados primários de saúde, agora estamos a falar muito focados nos cuidados continuados, mas na área dos cuidados primários em saúde, em geral, fazer a avaliação das condições psicossociais que revestem a situação do doente. Porque isso tudo influencia a saúde. Exatamente. E as pessoas, à primeira vista, podem não entender dessa forma, não é? Pronto, há um conjunto de fatores que têm a ver com a integração daquele indivíduo naquela família, naquele meio ambiente. Mas podemos concretizar? Podemos. O que é que mais vê no terreno? O que é que mais vejo? Vê-se pessoas, ainda que integradas em contexto familiar, com insuficiência ao nível da prestação dos cuidados. Portanto, assim, ou seja, os cuidados não são suficientes, ou os cuidadores não têm recursos suficientes, de uma forma geral, para dar resposta às necessidades daquele doente. E, portanto, aqui chamamos a isto os cuidadores informais, certo, que muitas vezes não têm capacidade por razões de idade, por razões de ocupação profissional. Eu diria por razões e por óbvias, razões... as pessoas não escolheram. Sim, até, e muitas vezes por dificuldades. Mas, claro. Ainda que faz parte da equipa também o ensino aos cuidadores, cujo papel é muito incumbido aos enfermeiros, e que naturalmente vão ajudar o cuidador a ultrapassar essas dificuldades. Nem sempre é suficiente, pronto, e muitas vezes é necessário recorrer à rede formal de cuidados, e quando eu falo de rede formal, falo, por exemplo, de pessoas especializadas, talvez? Sim, a cuidadores formais, claro, apoios domiciliários que completam aqueles cuidados, que auxiliam os cuidadores informais portanto, na prestação dos cuidados àquele doente. Falamos sempre de cuidados continuados de pessoas com muitas patologias, portanto, pessoas mais velhas, ou não necessariamente? Na grande maioria dos casos são pessoas de idade, sim. Embora tenhamos alguns casos de pessoas mais jovens, sobretudo com doenças degenerativas ou em cuidados paliativos. Mas a maioria dos nossos doentes são doentes, efetivamente, com mais idade. É importante perceber que este cuidar em casa vem na sequência de outras questões prévias, porque muitas vezes estes doentes podem chegar até nós de duas maneiras, ou são encaminhados pela equipa de família, portanto, pelo seu médico de família, o enfermeiro de família, o assistente social do centro de saúde onde estão inseridos. Certo. Das outras vezes são encaminhados pela parte hospitalar, na sequência, por exemplo, do internamento, por uma queda, por uma pneumonia, nos doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, pelas agudizações, etc. Existe aqui uma continuidade e é isto que nós queremos. Não queremos que o doente se perca no meio desta situação toda, até porque é um doente frágil. Pois, esta fase está a vários níveis, não é? A vários níveis. Muito bem. Enfermeiro, agora para si, o que é que mais vê também no terreno? Torna-se gratificante e, para não falarmos só das dificuldades que encontram de serem pessoas mais velhas, às vezes com necessidade de apoio social, mas podemos falar também das coisas boas. O que é que se torna mais gratificante ao dar estes cuidados ao domicílio? Nota que consegue melhorar a realidade daquelas pessoas, para além da saúde, óbvia, não é? Dos indicadores de saúde, consegue-se melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Sim, sem dúvida. Eu também imagino que sim. Como a doutora Anabela já referiu, pronto, nós insistimos muito
digamos, na capacitação ou no empoderamento do cuidador informal. Há umas pessoas que são, de facto, são idosas a cuidar de idosos, mesmo para isso há algumas doentes estratégias. A cuidar de doentes, exatamente, são algumas estratégias para conseguir, digamos, melhorar o cuidado ao utente dependente, não é? Mas também torna-se gratificante porque às vezes temos pessoas até que têm alguma capacidade física e disponibilidade de tempo, mas não sabem como. Então nós também estamos lá para ajudar a perceber como, sei lá, como dar um banho, como dar uma fralda, como evitar as úlceras de pressão, portanto, que é um fenómeno que acontece muito. Quando as pessoas estão acamadas muito tempo, não é? E, portanto, acontece mais ou menos rapidamente, portanto, se não tiver intervenção... Sim, exatamente. E isso torna-se bastante gratificante, ou no caso em que temos utentes com feridas complexas, que estamos mais tempo a tratar, e depois vemos as feridas a melhorar, porque nós não ficamos com estes utentes todos, digamos, até ao final do percurso. Ou seja, no caso, por exemplo, de um doente para cuidados de reabilitação, o doente tem um período determinado onde vai fazer uma reabilitação, atinge os objetivos, habitualmente, e depois é colocado outra vez aos cuidados de equipe família exclusivamente, não é? Ou seja, fica autónomo da vossa parte, estes cuidados em casa, não é? Ou seja, já com uma parte melhorada da sua autonomia. No caso do tratamento de feridas, também geralmente colocamos as feridas em condições de serem abordadas num contexto mais leve, digamos assim, pela equipe família, um contexto que possa ser feito durante a semana, porque nós trabalhamos sábados e domingos, não é? E a equipe família não pode fazê-lo, não é? Olha, ainda ninguém tinha dito isto aqui assim, ainda bem que disse, que pôs-nos a pensar. Sábado, não é? É que a continuidade, estava a dizer há bocado, não é só no tempo, tem a ver com a... É verdade, ainda não tínhamos falado aqui. Exatamente, porque de facto a equipe de família também dá resposta, pronto, a enfermeiro e médico, não é? A doentes dependentes no domicílio, mas de facto num contexto em que seja possível um cuidado mais, digamos, menos aprofundado. Nós ficamos geralmente com os utentes mais complexos. Claro. E há uma coisa importante, é que pessoas que tenham muitos problemas de saúde ou feridas ou por aí fora e não sabem, às vezes, não têm conhecimento de como lidar ou se algo é normal, se aquela reação é normal, o mais fácil é recorrer ao serviço de urgência. Precisam de ter uma pessoa que as leve, obviamente, mas os serviços de urgência estão lotados, não é à toa, não é? É porque essas pessoas que às vezes beneficiariam muito com cuidados em casa, o primeiro recurso é ir às urgências. Vocês aí, se calhar, conseguem inverter um bocadinho esta situação, eu acho. Sim, conseguimos. Não é? Pela disponibilidade dos contactos. A disponibilidade, esta é até mais até que era da doutora Graça, que pode falar que conseguimos, por vezes, atalhar situações em que já não é necessário recorrer ao serviço de urgência, não é? Aquele apoio mais... ao fim de semana, não é? Sim, os enfermeiros estão sempre disponíveis para qualquer orientação, não é? Exatamente. Para além, portanto, os serviços durante a semana funcionam das 8 às 20 e ao fim de semana das 9 às 17, mas existe sempre um telefone durante este horário da própria equipa, onde os utentes, os cuidadores, os doentes podem contactar a equipa em caso de dúvidas, em caso de terem surgido novos sintomas, e muitas vezes essa informação também me é passada e consegue-se fazer alguma orientação sem retirar na mesma o doente do domicílio. Uma situação muito importante é que a equipa está sempre atenta é esta questão do cuidador, que o Sr. Enfermeiro Américo já falou e que a doutora Anabel também já falou. O apoio ao cuidador é muito importante, porque na maior parte das situações nós temos cuidadores informais, muitas vezes, como dissemos, doentes crónicos e idosos a tratar de doentes crónicos. A tratar doentes, não é? E nós temos uma possibilidade que algumas vezes é utilizada, que é o chamado descanso de cuidador. Ou seja, quando vemos que o cuidador está a chegar, digamos, a uma fase de exaustão, pode-se fazer uma proposta para outra unidade da rede de cuidados continuados e integrados, onde ele poderá ficar durante algum tempo e dar esse tempo de alívio e de recuperação de energias ao cuidador normal. Isso é mesmo muito importante, e é importante estarmos a falar disto na televisão e ao longo desta semana temos dado bastante destaque a este tema, porque as pessoas têm de saber que têm estas coisas à disposição. Exato. Porque o mais fácil é sempre queixar ou sempre dizer não há respostas para a minha situação. Portanto, é importante dizermos estas coisas assim com as letrinhas todas para que as pessoas, ainda que fiquem em lista de espera,
se for o caso, exatamente. mas sabem que têm oportunidade. É uma questão de tempo até terem resposta. Isto é muito importante dizer. Ora bem, vamos abrir a conversa aos telespectadores. De qualquer forma, algo que considerem importante podem dizer e que nos tenha falhado na nossa conversa. De qualquer forma, já temos uma senhora com uma idade muito, muito bonita, redondinho, 84 anos, e é Sara Sampaio. Sara, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que voz vivaça, Sara. Como? Tem uma voz viva. Tenho, graças a Deus. Tenho. Uau! Então diga-nos, por favor, a sua questão, Sara. Olhe, eu não sei dizer a doença que tenho porque nunca me disseram. Sim. Nunca ninguém disse o que era. Sim. Eu comecei a tocar os pés ao andar há bastantes anos. Não é de agora. Conseguiram perceber? Começou Sim, a tocar os com pés a- ao andar. Começou a tocar os pés ao andar, sim. Sim, ao andar. E eu até uma vez ia sair da missa ali de Sedufeita e disse ao padre, ó senhor padre, Sim. a senhora precisa de uns chazinhos. E tomar uns chazinhos. Ó Sara, mas Bom. foi ao médico, percebeu mais ou menos o que Fui tem? ao médico, eu tenho uma médica de família. Sim. Mas também é muito... Não aparece nada, nunca vem. Eu não posso lá ir. Não lhe deu... Eu não posso lá ir porque eu não posso ir à rua. Pois. Onde vive, Sara? Eu caminho aqui em casa com muita dificuldade e com dores horríveis na minha coluna e nas ancas. Onde vive, Sara? Olha, vivo na rua Infanta Dona Maria, que é a rua do Carolina Micaelis, em frente É Porto? ao Carolina Micaelis. É Porto. Ora bem, Porto, feita. Porto Sedufeita. Podemos dar aqui algumas indicações à Sara do que deve fazer se a médica de família não lhe está a dar resposta? Aqui alguma ajuda à nossa telespectadora? Pronto, esta é uma das situações em que efetivamente a doente não é capaz de sair, portanto está com dificuldades em caminhar, em deambular, e esta é uma das situações que estará abrangida pelos cuidados domiciliários, quer pelo médico de família, quer pelo enfermeiro de família, quer, se for necessário, pelo serviço social. Ela terá de pedir uma consulta ao domicílio e normalmente existe um tempo máximo de resposta para essas consultas. Será mais ou menos quanto 24, 48 horas no máximo. 24, 48 Em horas? situações agudas, sim. Se for uma situação programada, obviamente pode-se programar, um seguimento de uma doença crónica pode dar origem a um domicílio programado pelo enfermeiro de família ou pelo médico de família, mas nas situações mais agudas... Mas então diga-me uma coisa, para ajudarmos esta senhora, para ajudarmos a dona Sara. Pode falar com o médico de família e dizer que vai beneficiar de cuidados ao domicílio? É isto que ela deve dizer? Ela tem direito a eles. Tem direito? E se não tem capacidade para sair e se nesta altura tem queixas que a estejam a impossibilitar, obviamente tem direito a isso. Ela mencionou também outra coisa, que é o facto de ela não saber qual é o problema de saúde dela, e isto é outra área em que nós temos de investir muito, que é na parte da informação, na parte da literacia, até para que os doentes possam ter a melhor informação para decidir quais os tratamentos a fazer, que tipo de atividades a fazer, secundários, para etc. todos eles conseguirem gerir isso. Portanto, dona Sara, esteve a ouvir o que a doutora Graça disse? Estive Tem a ouvir. direito aos cuidados de saúde Estive ao a ouvir, domicílio. eu posso lhe dizer quem é a minha médica, é a Isso- doutora Cláudia e é da Sabe- Aníbal Cunha. Pronto. Dona Sara, sabe que, pronto, o que pode fazer se tem pouca falha de comunicação com a sua médica, se calhar falar no centro de saúde, põe-lhe... Sim, normalmente ou na secretaria, ou até Ou na pedir secretaria. a alguém conhecido que passe pela própria não, unidade ninguém para me marcar a responde. consulta. Pois, olha, dona Sara, o que nós estamos aqui a dizer, não sei se teve a oportunidade de ouvir a doutora, pode falar no centro de saúde, à entrada, no posto de secretaria, ou para trocarem de médico de família, ou então, e diz, estiveram a dizer na televisão que eu tenho direito a cuidados de saúde domiciliários, porque o seu caso, pelos vistos, é um caso prioritário e tem de lhe dar resposta em 24, 48 horas, portanto, num dia ou dois. Portanto, aproveite para esta informação, para ir ao centro de saúde ou pedir ajuda a alguém para ir consigo e conseguir resolver esta situação. Vamos passar agora para outra senhora ao telefone, é Maria Barbosa e tem 54 anos. Maria, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, Maria, por favor. Posso fazer... Pode. À vontade. Olha, é assim, eu já tive muitos problemas. Há 17 anos tive um cancro da mama. Sim. Passado 13 anos tive um cancro do ovário e tive um AVC por causa disso.
Sim. E agora, passado 4 anos, tive um cancro, também teve uma doença do Crohn e tive um cancro muito agressivo, que tive 3 meses internado no Hospital Santo António. Já pensava que estava nos ossos e tudo, tive que tirar metade do estômago, a cabeça do pâncreas, a vesícula, o duodeno, e neste momento estou a fazer quimioterapia. Ainda não acabei, vou agora à consulta. Está a seguir os tratamentos? Sim. E fico muito doente, fico como se tivesse uma gripe, claro. Da sexta-feira a fazer. Não consigo sair de casa até amanhã, porque eu moro num terceiro andar aqui na Rua da Torrinha. Tenho lavadora. Sim. E Maria, muitas dores musculares mesmo. o que gostava de perguntar aos nossos convidados? É sim, eu já fui pedir ao centro de saúde. Não foi ao centro de saúde. À junta. Agora já tenho uma psicóloga que eu fui fazer como eu tive estes cancros todos, eu fui fazer aqueles... como é que se chama? Eu tive o ABC, às vezes custa-me a dizer. Eu fui fazer fui fazer um estudo genético. Pronto, sim. Eu tenho com a cromossoma de lixo e o meu filho mais velho também já tem. Sim. Também mexeu muito comigo, eu tenho um netinho pequenino. Mas e então o que quer perguntar aos nossos eu doutores? Eu queria perguntar se eu tenho direito a ter ajuda, porque eu não consigo fazer nada em casa. Este tipo de ajuda em casa, não é? Sim. Sim, senhora, então deixe estar em linha. É que eu não posso comer nada, porque eu tenho doença de Crohn, tenho que comer arroz vaporizado, sopa. Entendo, precisava aqui de apoio em muitas áreas. Eu percebo, Maria. Deixe estar em linha e ouvimos os doutores. Está bem, quem quiser dar aqui uma palavra à Maria, está à vontade. Há aqui várias questões, é evidente... chamada um bocadinho em más condições, espero de não termos deturpado aqui algumas coisas. Que ouvimos a maior parte da informação. É evidente que se trata de uma situação grave, de uma senhora que já teve vários cancros e que ainda está a fazer tratamentos a nível de cuidado hospitalar, mas que precisará, obviamente, de apoio necessariamente a nível do Serviço Social. A doutora Anabela dirá melhor, porque efetivamente ela tem muita dificuldade nas suas atividades normais, não é? de vida diária. Não sei se... Pois tem que se perceber assim, aparentemente ela terá, por aquilo que percebi, teria tido, portanto, o acompanhamento do IPO, digo eu, por aquilo que deu a entender. Aparentemente devia ter sido um caso de estudo, se está assim tão isolada. Mas do ponto de vista do isolamento, ela diz que tem algumas dificuldades nas suas atividades de vida diária, é o que dá a entender, não é? Decorrentes da situação de saúde. Entretanto, ao nível dos cuidados primários e ao nível dos cuidados de saúde, o que poderá fazer é referir à sua médica de família essa situação, não é? Portanto, o que nós fazemos internamente, há depois sempre uma referenciação interna por parte da médica de família, que é sempre a porta de entrada do doente. Por isso é que é preciso um bom entendimento com o médico de família. Sim, e o médico de família naturalmente articula com os outros profissionais e pede a sua contribuição, a sua colaboração. Portanto, e que terá que naturalmente ser avaliada a situação para percebermos quais são os pontos frágeis e as potencialidades que esta senhora tem dentro do seu meio de inserção. Mais uma vez, tem de falar com o médico de família, que é o ponto de partida, se calhar, para tudo, não é? Sim. É evidente que as pessoas, nada impede que a senhora possa recorrer, se tiver mobilidade para isso, possa recorrer e pedir um atendimento em serviço social. Ela fala de um atendimento que terá de recorrer à junta. Sim. Pronto, habitualmente as pessoas recorrem às autarquias, pronto, onde julgam encontrar o apoio social. E não é o melhor sítio? É assim, estamos a falar de um contexto de doença, não é impeditivo, porque depois há sempre articulação interinstitucional. Portanto, é assim, nós, as centros sociais, dentro dos cuidados de saúde, articulamos com uma envolvente, que pode ser a autarquia, como pode ser qualquer tipo de parceiro ou instituição. Exatamente. Pronto. Dentro de um contexto de doença, que é o que ela está a falar, e, portanto, se há uma diminuição das suas capacidades e da sua funcionalidade, seria desejável que fosse avaliada a partir daí. Muito bem, sim senhor. Fica dada a indicação para a Maria Barbosa e agora Sandra Silva tem 44 anos. Sandra, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Então diga, por favor, a sua questão. Olha, eu tenho a minha mãe que tem um Alzheimer e ela está acamada.
Eu estou sozinha com tudo, não tenho apoio ao domicílio, não tenho nada. Eu pego nela todos os dias ao colo para meter no cadeirão à minha beira. Eu queria saber como é que eu posso pedir ajuda, porque eu praticamente faço tudo com ela e não posso sair de casa porque eu não tenho ninguém que tome conta dela. Entendo. Onde vive Sandra? Eu sou do Porto. Do Porto. Portanto, já aqui dissemos várias vezes como é que tudo se processa, mas de qualquer forma damos uma indicação à Sandra, por favor. É assim, eu não sei se a Sandra conhece, portanto, está dentro da sua comunidade, conhece as instituições de apoio, não é? Portanto, é assim, se conhece, será sempre possível articular diretamente com as instituições de apoio da comunidade que possam ajudá-la nestes cuidados desta mãe. Não conhecendo, pode naturalmente recorrer novamente ao Serviço Social para que nós possamos orientar, não é? Nessa ajuda, porque depois é assim, ela está em casa, há uma complexidade enorme de fatores que têm que ser avaliados. Está em casa, que rendimentos tem, quem é que tem os rendimentos, são comuns, se ela está desempregada, ela cuidadora, não é? Pronto. Que possibilidades é que temos de pagar a um cuidador? Há um conjunto de variáveis que têm que ser avaliadas na situação para que a resposta seja... São situações particulares, não dá aqui para generalizar. Percebe, por mais que nós cada situação tem as suas particularidades e tem as suas circunstâncias que têm que ser avaliadas. Onde deve ir, assim, para concretizarmos rapidamente a Sandra para tratar da sua situação? Olha, é assim, como disse há bocado, se a Sandra está devidamente enquadrada no meio, na comunidade, pode sempre recorrer às instituições de apoio da comunidade, centros de dia, apoios domiciliários, porque eu não conheço, ela diz que a mãe está da cadeira, portanto faz uma transferência da cadeira para a cama, portanto é uma pessoa com uma mobilidade muito reduzida. Sim. Do ponto de vista de saúde, isto também deve ser analisado. É claro que eu também estou sempre enquadrada neste foco, não é? A saúde. E estamos a falar de saúde. Claro. Portanto, é assim, é possível esta pessoa estar, por exemplo, num centro-dia? Pode ser. O facto de fazer, portanto, esta alternância entre a cadeira e a cama, não quer dizer que tenha que estar em casa. Casa a casa. Portanto, é quase impossível nós estarmos Isto não é uma prescrição. Portanto, Sandra, se está envolvida na comunidade, o centro de saúde... Peço desculpa, posso falar? Diga, pode falar, então diga. É assim, a minha mãe ia para o centro de dia. Eu subia até o último andar de cadeira de rodas sozinha. Mas eram 8 anos a subir e a descer com a cadeira de rodas sozinha até ao 3º andar. E eu fiquei tão cansada que eu tirei de centro de dia. Pois. Eu já não aguentava mais, cheguei ao meu limite. Estar em casa foi a sua solução melhor que encontrou, não é? E para tirar da caminha, para ela estar sempre na caminha, eu pego nela ao colo, para pôr na sala, no cadeirão, para ela estar sempre comigo à minha beira. Olha, Sandra, como nós estávamos a dizer aqui, é muito complicado, por mais boa vontade que os doutores aqui estejam, dar-lhe uma resposta sem conhecer o seu caso. Portanto, ficou aqui com alguma informação de onde ir, pedir ajuda. As autarquias, por exemplo, também é assim. As autarquias também podem nós também, muitas vezes é conduzido e portanto, estas situações são colocadas à própria autarquia, depende do local onde a pessoa está integrada, do ponto de vista habitacional, porque estas questões das barreiras arquitetónicas e das acessibilidades também se colocam, não é? E é o que parece estar a colocar-se neste caso, não é? Portanto, muito bem, portanto, damos aqui a ajuda. Quer dizer alguma coisa, enfermeira? Tem que ser rapidamente. Além da dica aqui da doutora Anabela, se for o caso de apenas necessitar de algum treino da passagem da cadeira para a cama, se precisar de alguém que a substitua ou que ajude, essa será a solução que a doutora Anabela propõe, que é melhor. Mas se precisar de mais um treino sobre a melhor forma de passar da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, pode contar sempre com o apoio também do enfermeiro de família. Médico de família. O enfermeiro. Enfermeiro de família. Sim. Lá está, é uma coisa que tenho que falar no centro de saúde. Exatamente. Portanto, ficou aqui com algumas informações, Sandra. Obrigada aos 3, o nosso tempo já se esgotou. Nós voltamos amanhã a partir das 3 da tarde e resta-me agradecer a todas as pessoas que ligaram. Hoje não colocaram as suas questões, mas numa próxima oportunidade com este tema passam para o topo da lista. Até amanhã e às 3 da tarde cá estaremos.